Well, good evening. Boa noite. You could do better. Você consegue melhorar isso aí. Well, we're very glad to be with you tonight. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite. But we're very sorry this will be our last night to be with you this year. E eu estou muito chateado porque hoje, agora, é a última noite dessa vez desse ano com vocês. But we are very glad to be with you. Mas, ao mesmo tempo, muito felizes por estarmos aqui com vocês. I know you're going to be studying about the feast this fall. Estou informado que vocês estarão estudando sobre as festas nesse mês seguinte, né? And I wrote a book on the feasts. E eu tenho um livro escrito sobre as festas judaicas. You use it in your college. Not this one. This one. Thank you. You may wonder, why did a creation scientist write a book on the feast of the Old Testament? Mas aí pode surgir a pergunta em você: por que um cientista vai escrever um livro sobre festas judaicas do Antigo Testamento? I went to my first Jewish Seder at the age of 8. É que com 8 anos de idade eu já participei da primeira ceia judaica, né? A Seder. I was never a Jew. Eu não sou judeu. I became a Christian at 27. E eu me converti ao cristianismo com 27 anos. But from the age of 8, I've had a close relationship with the Jewish community. Só que desde os 8 anos de idade eu tive um relacionamento muito próximo, muito íntimo da comunidade judaica da minha cidade. I believe God did that in order for me to write that book after I became a Christian. Hoje eu acredito que Deus me deu aquela oportunidade porque Ele queria que eu escrevesse no futuro, um dia, um livro sobre as festas judaicas. Now I want to talk with you tonight about Jesus at Tabernacles. Então, hoje a mensagem é sobre Jesus e a festa dos tabernáculos. Would you please open up to John chapter 7? Por favor, para iniciar já, abra tua Bíblia em João, capítulo 7. What we want to do is, I just want to point out a few things. O que nós vamos fazer aqui é indicar coisas da Bíblia. In John 7, verse 1, E aí, João 7, começando do versículo 1, Jesus is home in Nazareth. nesse momento Jesus está em casa, em Nazaré. And notice in verse 2, the Feast of Tabernacles is at hand. E aí, aqui diz no versículo 2 que a festa dos judeus chamada dos tabernáculos estava para acontecer. His half-brothers are speaking with him. E aí os irmãos de Jesus, ou meio-irmãos, estavam conversando com ele. And they say, depart from here and go down to Jerusalem. E aí eles estão falando assim, saia daqui, vai para a Judéia. And he says that, or they say, no one does anything in secret when he himself seeks to be known publicly. Aí eles estavam falando para ele assim, mas ninguém que quer ser famoso fica fazendo as coisas escondidas. Verse 5, even his half-brothers were not believing Mas that he was the Christ. Mas o versículo 5 fala assim, porque nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. His half-brothers are sort of chiding him. They're kind of putting a little stick in his ribs. Na verdade, ele está usando a palavra meio-irmãos, eu vou ser fiel à tradução. Os meio-irmãos de Jesus, na verdade, estavam provocando ele, tipo, cutucando ele para alguma coisa. And he pokes back. E aí Jesus deu o troco. He says, my time is not yet at Jesus hand, falou, o meu tempo ainda não chegou, but your time is always opportune. mas o teu tempo sim. Qualquer tempo para vocês é o tempo. In verse 10, Aí no versículo 10, his brothers go down to the feast. mas aí então os irmãos subiram para Jerusalém, para participar da festa. They will leave in time to be there for the first day of the feast. Eles foram em tempo suficiente para chegar já e pegar o primeiro dia da festa. In verse 14, Aí nós vamos lá para o versículo 14, in the middle of the feast, diz que no meio da festa, Jesus arrives and goes into the temple. quer dizer, no meio da duração da festa, Jesus chega e ele foi direto ao templo e começou a ensinar. He allows his brothers to get a 3-4 day head start. Na verdade, ele então ficou lá em Nazaré esperando 3 ou 4 dias para os irmãos chegarem lá antes. And he shows up in the middle of the week. Então ele chegou lá em Jerusalém no meio da semana. And he immediately goes into the temple. E ele vai direto ao templo.
and he will start to e teach. começou a ensinar. Now, we're going to jump, but I want you to take a look at verse 37. Vamos dar uma puladinha aí, um salto para o versículo 37. Now, when it says the Jews were seeking to kill him, it means the Pharisees, the Sadducees, various members of the Sanhedrin. 37. Well, I say, I'm just adding to it. Na verdade, estava num período, estava num momento, melhor dizendo, em que ele já estava sendo perseguido e procurado para ser morto. Já estavam planejando matá-lo. But in verse 37, Mas no versículo 37, it's the seventh day of Tabernacles. aqui já é o 7º dia da festa dos tabernáculos. On the calendar, it's the 21st day of Tishri. E no calendário seria o 23º dia do mês de Tishuri. And it says it's the great day of the feast. Perdão, o 21º dia de Tishuri. E ele fala assim: That is the Hosanna Rabbah, esse aqui é um dia grandioso chamado Hosanna Rabbah, the great day of the feast. que traduzido é o grande dia da festa. Hosanna means save now. Hosanna quer dizer assim, salve agora. And Jesus is on the Temple Mount, E Jesus está lá no monte do templo. and he shouts as loud as he can across the Temple Mount. E aí Jesus, na verdade, ele fala na voz mais alta que ele pode falar. In your Bible, if any man is thirsty, let him come to me and drink. Então, na tua Bíblia, você está lendo que ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. But in Greek, the verbs are in a continuous sense. Só que no original grego é uma sentença contínua. And he says, if any man or woman is thirsty, Está dizendo assim: se qualquer homem ou mulher estiver com sede, sedento, let them keep coming to me. deixe eles continuarem vindo a mim. Let them keep drinking. Permita que eles continuem vindo a mim beber. And then the famous statement that out of your innermost being, E aí ele diz assim, o famoso versículo, ele fala assim, like opening a fire hydrant, é como se fosse assim, na verdade o texto alude aqui nesse versículo 38, um hidrante, aquele hidrante que os bombeiros usam, mas é como se você quebrasse o hidrante will flow rivers e of living water. aquela água que sai quando o hidrante é quebrado. Esse é o fluirão, rios, que diz aqui em português. If you take a look at Genesis 8:1, Se você ler Gênesis 8:1, notice that in verse 1, at the end of the seventh day, perdão, João 8:1, esquece Gênesis, João 8:1, he goes to the top of the Mount of Olives. aí lá no 8:1 ele vai para o Monte das Oliveiras. So after the great day of the seventh day of the feast, Então aqui acabou o último, o grande dia, o principal dia da festa. he goes to the Mount of Olives to rest. No outro dia cedo ele foi para o Monte das Oliveiras. Verse 2, E o versículo 2, early the next morning, ainda bem cedo, on the eighth day of Tabernacles, e aí seria o 8º dia da festa dos tabernáculos. he comes back down from the Mount of Olives, Ele está voltando, descendo do Monte das Oliveiras. immediately goes into the temple. E ele vai para o templo, ele vai voltar para o templo. Verse 12, Vamos ao versículo 12. he's in the court of the women. He is in the court of the women. Não, doesn't say verse 12. Yes, I know, but he is in the court of the women. And he will say, Ele está ali sendo questionado por uma mulher, e ele diz o seguinte, verse 12, versículo 2. I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo. Verse 20, Versículo 20. again it says he's in the treasury. Aí agora ele está lá onde onde é o local do tesouro, onde traziam o dinheiro. He is in the court of the women, and it says he taught in the temple. E aí nesse momento ele está ali onde era o pátio das mulheres, ele está ensinando. I was comparing my English translation with your Portuguese translation. Nós estávamos comparando hoje a tradução em inglês com a tradução em português. We're using the Almeida, what year? Or, which version of the Almeida translation? Nesse momento eu estou usando a Almeida, ele quer saber até isso, vamos lá. Almeida edição contemporânea. I like that. Ele disse que essa versão ele gosta muito, gostou muito.
Because in verse 24, Porque no versículo 22, it says, unless you believe that I am, you shall die in your sins. diz aqui que a menos que você acredite em mim, que 20? 24. 24, not 20. Eu digo que vocês morrerão nos teus pecados, a menos que vocês acreditem que I eu am. sou. Eu sou. Very good translation. Essa tradução é excelente. But we'll show you something more about it in a minute. Daqui a pouco nós vamos voltar e mostrar mais sobre essa expressão. Then in verse 28, Versículo 28. again, then you will know that I am. E aí vocês saberão que eu sou. Verse 32, 32. you shall know the truth, and the truth shall set you E aí free. vocês então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. I've given you my testimony about becoming a Christian when I found out truth is a person and not a concept. Eu já dei meu testemunho aqui para vocês antes, de quando eu me converti, não é? E naquele momento eu descobri que a verdade não é um conceito, uma ideia, a verdade é uma pessoa. Please look at verse 58. Aí vamos para o versículo 58. Truly, truly, I say to you, Em verdade vos digo, before Abraham was born, I am. antes de Abraão nascer, eu sou. And in that translation, E nessa tradução aqui, notice it's in capitals. e aqui inclusive na minha versão em português, inclusive está em letra maiúscula o eu e maiúscula o sou. He invoked the name of God given to Moses. Na verdade, Jesus está invocando para ele, está trazendo para ele aquilo que foi falado para Moisés. He said, I am Ele diz, eu sou God. Deus. Now, if you go back Vamos voltar. and you read verse 24, Se você agora voltar para o versículo 24, in your translation it's in lower case, but it should be in capital. talvez nesse caso, o versículo 24, o eu sou está em letra minúscula, mas deveria estar em maiúscula também. Verse 28, Versículo 28. I am. You have in lower case, E but it de should be novo. in capital. No 28, quando ele fala eu sou, de novo está em minúscula, mas deveria estar em maiúscula, o eu sou. In John 14, João 14, Jesus said, I am the truth. Jesus fala, eu sou a verdade. He says, I'm God, Ele está dizendo, eu sou Deus, and through me you can know the truth. e através de mim é que você vai conhecer a verdade. Verse 32, Versículo 32, you shall know the truth, and he, the truth, shall set you free. e conhecereis a verdade, e ele, a verdade, vos libertará. Every time you see in the New Testament where Jesus says, I am, Em qualquer momento do Novo Testamento, ou dos Evangelhos, onde Jesus declara, eu sou, in your Bible, na tua Bíblia, put it in caps. por favor, pegue uma caneta e altere para maiúsculo. When he says, I am the light of the world, Onde você encontrar escrito, por exemplo, isso aqui, eu sou a luz do mundo, he's saying, Yahweh, ele está dizendo, Yahvé, I am. eu sou. And God is the light giver. E Deus é aquele que dá a luz, que Isso. nos provê a luz. And when he says, I am this and I am Em that, todo lugar que ele fala, eu sou isso, eu sou aquilo lá, it should be in caps teria que estar em letras maiúsculas, because he's God. porque ele é Deus. Hello? Ei, então, Could I get at least an amen? será que eu recebo um amém? Oh, that's better. Melhorou. Well, that's just the setup. Ok, vamos aqui. Isso aqui foi só, digamos, a introdução, só o início. In chapter 8, verse 58, Aqui, capítulo 8, versículo 58. it's in caps. Aqui sim está em maiúsculas. And everybody there knew what he meant. E aí,
quando ele falou isso, naquele momento, todas as pessoas em volta entenderam o que ele estava querendo dizer. On the Temple Mount, Ele estava, por exemplo, no Monte do Templo, on the 8th day of Tabernacles, no 8º dia da festa dos tabernáculos. he said, I Ele, am God. ele declarou: eu sou Deus. And because they knew what he said, E pelo fato de eles saberem o que é que ele acabou de dizer, they thought it was blasphemy. eles disseram: isso é blasfêmia. Because if he wasn't the Son of God, Porque se ele não era o Filho de Deus, if he wasn't God, se ele não era Deus, that would be blasphemy. era blasfêmia. Ele estava cometendo blasfêmia. And that was worthy of death. E então ele deveria morrer por isso, por causa disso. And they pick up stones to throw at E him. nesse momento dessa declaração, eles realmente pegaram em pedras para apedrejá-lo. They intend to kill him. Nesse momento a intenção deles era apedrejar Jesus. Now, in your Bible it says, but he hid himself. Na minha versão aqui, né, ele ficou surpreso, mas na minha versão diz: ele escondeu-se e retirou-se do templo. In my Bible, Mas na minha Bíblia, agora ele falando, it says he went out of the temple. só diz assim, que ele apenas atravessou e foi embora do templo. And we know exactly where he went. E também, nesse caso, nós sabemos exatamente para onde ele foi, quando ele saiu do templo. As God, he simply prevents them from throwing the stones. Então, como ele era Deus, naquele momento ele apenas impediu que acontecesse o apedrejamento. Or he simply blinds them temporarily. Ou também ele apenas cegou aquelas pessoas de uma maneira temporária. But we know exactly where he went. Mas não importa, nós sabemos para onde ele foi agora. Remember that John 9 is the same day as John 8. Ok, nós temos só que lembrar aqui uma coisa. O próximo capítulo 9 é ainda no mesmo dia. And so the day continues. Então é o mesmo dia sendo relatado agora no 9. He goes out the court of the women. Ele atravessa o pátio das mulheres He turns north. e ele vira para o norte. He walks off the north end of the Temple Mount. E aí ele passa a parte norte do monte do templo. He goes to the two huge pools of Bethesda. Ele se dirige a dois grandes tanques de Betesda. This provided the major water for the temple use. Na verdade, esse tanque de Betesda também supria toda a água que o templo precisava. But they are located outside the city wall. Só que esses tanques eles eram localizados fora dos muros da cidade, naquela época. But this is where the sick and the infirm would go. Esse lugar é onde os doentes, todos os enfermos, eles se dirigiam. And they wanted to be healed. Eles iam lá porque eles queriam ser curados. And Jesus takes his disciples there. Mas aí Jesus pegou os discípulos e levou todos eles lá nesse tanque. É uma piscina, na verdade, bem grande. God never does anything casually. Deus nunca faz nada por acidente. Hello? Amém? You know, I have this expression. Eu uso uma expressão. Nothing has ever just occurred to God. Nunca, jamais, qualquer coisa apenas assim, pegou Deus de surpresa. Ele pensou surgiu no pensamento dele sem querer. God has never said, Deus nunca disse: why didn't I think of that? oh, mas como é que eu não pensei numa coisa dessa? Hello? And Jesus doesn't do anything casually. E também Jesus nunca fez nada assim, aconteceu por acidente. He leads his disciples from the temple up to the pools of Bethesda. Ele leva os seus discípulos para lá no tanque de Betesda. Ele leva na piscina de Betesda. Because he wants to teach them a lesson. A intenção dele era ensinar uma lição para os discípulos. He wants to straighten out bad theology. Agora a intenção dele ali era corrigir um ensino teológico muito ruim, muito errado. Jesus knows Jesus sabia, if he takes his disciples there, se ele levasse os discípulos dele lá, they are going to ask the most stupid question they could possibly ask. ele sabia que um deles ia fazer a pergunta mais idiota que alguém poderia fazer para ele naquele local. I like the way you said that, idiotic. Oh, yeah? I like that. Ele disse que gostou da minha versão,
da pergunta, pergunta idiota. Yeah, they're going to ask the most idiotic question they could possibly ask. Eles iriam fazer a pergunta mais idiota possível que alguém poderia fazer. So Jesus takes them up there, Então Jesus leva os discípulos para lá. and he wants to correct a false teaching. O objetivo era corrigir um ensino errôneo que existia na época. This is a teaching that has been false in the Jewish community for 2,000 years. Era uma espécie de ensino que existia na comunidade judaica já há 2000 anos. It goes back to the book of Job. Na verdade, esse ensino ele retrocede até o tempo de Jó, do livro de Jó. You see, since the time of Job, many Jews had taught that sickness in your life and things that happen badly to you are because of hidden sin in your life. Veja, mesmo com Jó, do tempo de Jó, as pessoas pensavam, os judeus depois começaram a pensar assim, doença acontece na vida da pessoa por causa de pecado escondido. Now, God had clearly told them that was not true. Mas Deus ensinou claramente, ele se refere ao livro, que não foi isso que aconteceu. God told us in Job it wasn't true. Deus falou em Jó, no livro de Jó, que não foi isso que aconteceu, não era esse o motivo, não foi essa a razão. There are at least 7 scriptures that I know of that tell us it's not true. Tem pelo menos 7 textos sagrados que eu lembro agora de cabeça que falam que isso não é verdade. But perhaps the best is in the prophet Ezekiel. Mas talvez a melhor delas está no livro do profeta Ezequiel. There is no such thing as generational curses. Não existe tal coisa como geração amaldiçoada ou maldição hereditária. Não foi isso que ele falou. Então, geração amaldiçoada ou maldita. You cannot inherit curses from your parents and grandparents. Você não herda maldições dos teus pais ou dos teus avós. First of all, you have enough sins of your own. Primeiro, porque você tem pecado suficiente só que você já cometeu. Hello? Alô? But Nós, né? Quando ele fala vocês, é nós, né? now, you do inherit the consequences of the sins of parents and grandparents. Agora, sim, nós herdamos as consequências dos pecados que nossos pais cometeram. But you don't inherit the sin. Mas você não herda o pecado deles. And of all the scriptures in the Old Testament that tell us that, E de todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre isso, I suggest you go to Ezekiel, eu sugiro que você vá até Ezequiel. chapter 18 Vamos para o capítulo 18 and verse 20. e vamos para o versículo 20. If you would please read that. The per- Okay, the no, per- I know. Question. Is it the 18:20. verse that tells about the Spirit? The man who sins will die, the son will not bear the punishment of the father's iniquity. No? Oh, You number them. Sorry, just a second. Yeah, Ezekiel 18, Yeah. 18. 18, verse 20. 20. So 18, verse 20. Ok, yeah. Now I Okay. got it. Aquele que pecar, esse morrerá. The whole verse. Yes, please. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. And so you cannot inherit your parents' sin, and they cannot inherit yours. Você não pode herdar o pecado que estão nos teus pais e vice-versa. But notice in John chapter 9, Mas aí, em João capítulo 9, his disciples ask Jesus when they arrive at the pools of Bethesda and they see the sick people. e aí os discípulos perguntam, né, Verse 2, E aí os discípulos perguntam para eles, né, mestre, Rabboni, Rabone, né, Rabi, mestre, who sinned, this man or his parents, that he should be born blind? quem pecou? Foi ele mesmo ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus healed several blind people that we know of, Jesus, ele curou diversos cegos que nós sabemos disso. and thousands we don't even know. E milhares que nós não sabemos, não está registrado. But I would warn you about something. Só que eu quero fazer um alerta para você. Of the blind people that Jesus healed, he never used the same method twice. De todos os cegos que Jesus curou, que estão registrados, ele nunca usou
o mesmo método 2 vezes. There's a great word that I've just said. Tem uma grande importância naquilo que eu falei agora. People see God do something once, Porque as pessoas assistem Deus fazer uma coisa. and think he will always do it that way in the future. E aí eles passam a pensar que Deus vai fazer sempre daquele mesmo jeito no futuro, igualzinho. They turn it into a formula, E aí eles criam isso como se fosse uma fórmula. but it's not true. Mas não é verdade. Just because God does something once, one time, doesn't mean he'll always do it the same way. Não é porque Deus fez uma coisa daquela maneira uma vez que ele vai ficar fazendo igualzinho todas as vezes. And Jesus knows his disciples will ask the most idiotic question they could. Jesus sabia que os discípulos iam fazer a pergunta mais idiota possível naquele momento para ele. Last night I mentioned Ontem à noite eu mencionei that in the ancient languages of the Bible, que nas línguas antigas da Bíblia there are no punctuation marks. não existiam pontuação. Some translations also add words to the Bible Algumas traduções elas acrescentam umas palavrinhas na Bíblia, na tradução que foi feita. and they do that well-intentionedly because they think it will help clarify the teaching to the reader. Eles fazem isso, né? Lógico, eles fazem isso ali mostrando que foi acrescido, com a intenção de talvez ajudar o leitor a entender melhor o que está escrito ali. Now, at least in the English language, Pelo menos na versão em inglês, the words are in italics, like here, here. é, And these are words added by the translators thinking that it helps to clarify the teaching. Na versão dele, inclusive, essa parte aí está em itálico, né? E então quem traduziu achou que acrescentando esses termos itálicos iria ajudar quem iria ler esse texto aí. You saying John 9 and verse 2. Well, 3. 3. Okay. For verse 3, for instance. I don't have in italic here. I know, but was saying that Eu sometimes só falei para ele agora entre nós que pelo menos a minha versão que eu estou lendo, talvez se tem uma outra aí, não tem itálico. Jesus wants to correct this false teaching. Mas a intenção de Jesus era corrigir esse ensino falso. And he says this in John chapter 9, verse 3. Então, nesse capítulo 9, versículo 3, Jesus fala: But we want to correct the punctuation. só que nós vamos corrigir aqui a pontuação, tá? Jesus answered, É a resposta de Jesus. the only words that are in Greek follow. As únicas palavras em grego que estão no original são essas. Neither this man sinned nor his parents. Nem ele, nem seus pais. Exclamation point. Nem ele, nem seus pais, ponto de exclamação. Jesus said, neither this man sinned nor his parents, exclamation point. Exatamente, né? Eles perguntaram e Jesus respondeu, quem pecou? Nem ele, nem seus pais. E terminou aí. He's saying it wasn't because of hidden sin. Ele estava dizendo, não foi porque tinha pecado escondido. As far as we know, his parents were good people. Inclusive, até onde nós sabemos pela Bíblia, os pais dele eram pessoas boas. But he is emphatic. Mas Jesus, na verdade, ele foi muito enfático. This man is blind, but not because of sin in his life or his parents' life. Ele é cego, sim, mas não é porque realmente ele ou seus pais cometeram pecado, estão com pecado. Jesus is telling his disciples, Jesus está dizendo para os seus discípulos, stuff happens. ele está dizendo assim, coisas acontecem. An X-ray is traveling through the universe. Um raio-x está atravessando o universo. Enters the atmosphere. Esse raio-x, ele atravessa a atmosfera. Penetrates his mother's womb during the pregnancy. Então ele atinge o bebê na barriga da mãe, que está grávida dele. And the X-ray destroys the genetic material for vision. E aí esse raio que atravessou a barriga da mãe e atingiu o bebê, destrói a informação genética para a visão. Or, Ou, how many of you do know, quantos de vocês sabem, when a baby is born, quando o bebê nasce,
You must very carefully cleanse the eyes. Você tem que limpar os olhos do bebê com muito cuidado. We use a mild acid to do it. Hoje é usado um ácido, mas muito sensível, muito leve. If you do not do this, Porque se não for feito isso, the baby will become blind. o bebê vai ficar cego. Remember, the Bible does not say the man was born blind. A Bíblia não diz a Bíblia não afirma que esse homem nasceu cego. The Bible says he was blind from birth. Diz que ele ficou cego no nascimento. Maybe he was born blind. Pode ser que ele tenha nascido já cego, já era cego no ventre. Ou His parents cleansed his eyes and thought they had done it right. os pais limparam os olhos dele quando nasceu e acharam que fizeram corretinho. But the baby still got the disease. Mas acontece que o bebê continuava com aquela enfermidade. He will be irreparably blind after only a week or two. E aí, depois de uma semana ou duas, ele iria ficar cego completamente. So he was born with vision, Ele nasceu com visão, but lost it immediately. mas ele perdeu imediatamente. He would still be described as blind from birth. Está descrito aqui que ele nasceu cego no nascimento, a partir do nascimento. And Jesus is trying to correct this false belief. E Jesus está aqui para corrigir esse falso ensino. Emphatic. Neither he nor his parents sinned Ele- that caused him to be blind. A declaração dele foi muito incisiva. Nem ele nem seus pais. The second sentence, we're correcting the punctuation, Aí nós fizemos uma correção aqui na pontuação. but in the Greek, but A segunda parte no grego, que fala mas, in order that the works of God might be displayed within him, mas para que a obra de Deus pudesse se manifestar nele, comma, vírgula. there should be no period. Não deveria haver vírgula. It should be a comma. Não deveria existir um ponto final, deveria existir uma vírgula. So Jesus says to his disciples, Então Jesus diz assim para os discípulos: but mas in order that the works of God might be displayed within him, para que as obras do Senhor se manifestem nele, comma, vírgula, we must work the works of him who sent me, nós temos que fazer as obras daquele que me enviou, as long as it is day, enquanto for dia. exclamation point. Aí sim termina a frase com ponto de exclamação. There are people who falsely teach Tem pessoas que ensinam de uma forma falsa that God made a man blind que Deus fez o homem cego. so that Jesus could come along and heal him. Que aí Deus de propósito fez o homem nascer cego para quando Jesus tivesse o tempo dele, viesse lá e curasse o homem. How ridiculous is that? Isso é ridículo. 2,000 years ago, Há 2000 anos, there were thousands of blind people around. existiam milhares de pessoas cegas por lá, andando por lá. God didn't have to make him blind in order for Jesus to have somebody to heal. Deus não de forma nenhuma especificamente cegou essa criança para que chegasse esse dia para Jesus ir lá e curar esse cego. But Jesus takes compassion on this blind man. Só que Jesus, ele sente compaixão por essa pessoa. Now, he would heal a blind man down in Jericho, Em Jericó ele curou um cego, né? but he did it in a different way. Ele fez de uma maneira diferente, But Jesus takes compassion on this blind man mas Jesus, ele sente compaixão por esse cego, in order that the works of God the Father might be displayed in him, para que as obras de Deus se manifestem nele, comma, vírgula, we must work the works of him who sent me, nós temos que fazer a obra daquele que me enviou, as long as it is day, enquanto for dia. exclamation point. Aí sim termina com ponto de exclamação. I would like you to think about something. Vamos pensar numa coisa. Notice he says, we must work the works of him who sent me. Vamos pensar nessa frase aqui. Nós temos que fazer a obra daquele que nos enviou. We Nós must work the works of him temos que fazer a obra
dele who sent me. que me enviou. Now, Jesus was standing there 2,000 years ago. Jesus estava em pé naquele momento, 2000 anos atrás. But let's correct the grammar. Vamos então fazer uma correção na gramática? And what would the sentence read if we were reading it today? Mas se lêssemos essa sentença hoje, como que ela seria lida? Jesus went to be with the Father 2,000 years ago. Porque há 2000 anos, Jesus, ele subiu aos céus, ele voltou para estar com o Pai. Jesus is not here. Jesus não está mais aqui. Now, he's here, Ele está aqui, but he's not here, mas ele não está aqui. right? Concorda? Amém? So let's correct the sentence. Vamos só dar uma corrigida nessa expressão aqui. What if we read it today? E se lêssemos hoje? We, Nós, that's plural, é plural, we nós must work the works of him temos que fazer a obra dele, who sends que enviou, us. que nos enviou. Plural. Plural. We Nós must work the works of him temos que fazer as obras dele, who sends us. que nos enviou. Ou que enviou a nós. As long as it is day. Enquanto for dia. Jesus is telling his disciples, Jesus está aqui dizendo para os discípulos: there is a finality to all things. tem uma finalidade para todas as coisas. Existe uma finalidade para todas as coisas. There's coming a time, and I think soon, Vai chegar um tempo, e eu acho que está muito perto, muito próximo, when time will be no more. quando não existirá mais o tempo. Notice the next sentence reads this. Veja que a próxima sentença diz assim, Night is coming when no man can work. porque diz aqui o texto: virá a noite, quando ninguém poderá trabalhar. We must work while it is still light, Ou seja, nós temos que trabalhar enquanto existe luz, because night is coming, porque a noite está chegando, and we will no longer be able to work. e nós não estaremos mais hábeis para continuar a fazer o trabalho, There's night that's coming, porque a noite está chegando. and we're not going to be able to spread the gospel. Nós não teremos condições de espalhar o evangelho. We must be urgent. Então isso tem que ser urgente. And Jesus says there's a finality to all E things. Jesus falou, existe uma finalidade para todas as coisas. Anything new tonight? E aí, eu quero saber, alguma coisa nova foi acrescentada hoje? Você aprendeu algo novo? Oh, good. I wanted to make sure I wasn't covering material you already knew. Eu queria ter certeza de que eu não trouxe uma coisa que você já sabia. Verse 5. Versículo 5. While I am in the world, I am the light of the world. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Right? Amém? But Jesus was there speaking 2,000 years ago. Há 2000 anos, Jesus está lá. Ele mesmo em pessoa está falando isso. If we read that today, Mas se lêssemos ou lermos isso agora, how would it read? como nós leríamos? While we are the light of the world. Enquanto estamos no mundo, You don't understand this, I'm sure. eu não sei se você compreende, você não entende isso, eu tenho certeza. You have a temple menorah here. Você tem uma menorá ali. What Jesus was saying was this. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: I am the shamash. eu sou o shamash. What is the shamash? O que é o shamash? It is the central candlestick, Que é a luz do meio, a principal ali na. the one that's a little taller than the others. É aquela mais alta do que as demais. Now, there's 6 branches, Tem 6 galhos, né? 6 hastes. the number of man, É o número do homem. and the central candlestick. E a candeia central. We get 7. Aí torna-se o número 7. The number 1 is a number for God. O número 1 é o número para Deus. Deuteronomy 6. Deuteronômio 6. Hear, O Israel, Ouça, ó Israel, the Lord our God is one God. o Senhor nosso Deus é um Deus.
And he is the light giver. E ele é aquele que nos dá a luz. In verse 5, Versículo 5. I am the light of the world. Eu sou a luz do mundo, While I am in the world. enquanto eu estou no mundo. Now that he's gone, E agora ele foi, Jesus se foi. we are the light of the world. Nós somos a luz do mundo. When you light a menorah, Quando você acende a menorá, you light the central candles. você acende a candeia central. And then you take the light from the one E aí, da luz daquela principal, and you light the other 6. você acende as demais. Here, Jesus is saying, Jesus está falando aqui. I'm the light giver. Eu sou aquele que vai passar, prover a luz. And I'm the one Eu sou aquele who sets you on fire. que acende o fogo em você. That Jesus, transfers his fire to us. Deus Jesus, ele está transferindo o fogo dele para nós. And now we are to be the light of the world. E agora nós é que temos que ser a luz do mundo. What does he do with the blind man? O que ele faz com aquele homem cego? He spits on the ground, Aqui diz, ele cuspiu no chão. picks up wet clay, Ele pegou aquele lodinho anoints the eyes of the man, do cuspe dele, da saliva dele, e ele unge os olhos daquele cego. and then he tells the blind man, Aí ele fala para o cego: I want you to go wash in the pool of Siloam. eu quero que você vá até o tanque de Siloé. I'd like you to think what Jesus just said to this blind man. O que Jesus falou aqui para esse cego nesse momento? Here's the Temple Mount. Veja, aqui tem o monte do templo. He meets the blind man on the northeast corner outside of the city, You have to say again. the northeast corner of the Temple Mount, but outside of the É a city. parte leste do canto do templo, mas é do lado norte. He's just told him, Jesus falou para eles: I want you to walk around the Temple Mount, eu quero que vocês dêem a volta em todo o monte, em volta do templo, down through the city of David. vão até a cidadela de Davi. Those that have walked this know it's about like that. Quem já fez esse caminho sabe que é desse jeito assim, né? A inclinação é assim. And go to the pool of Siloam, Vai até a piscina de Siloé, which is at the bottom of the city of David. que ela está localizada bem lá no fundo, no final da cidadela de Davi. That's a tough walk for a blind man. Olha, é uma caminhada complicada para um cego. But remember, Mas lembre-se, God does the miracle, Deus faz o milagre, but we have to be obedient. mas nós temos que ser obedientes. And this blind man E esse cego, walks several kilometers ele faz uma caminhada de vários quilômetros. around the Temple Mount, Ele rodeia todo o templo, ali, aquele monte onde está o templo. down the steep descent Ele desce realmente, ele caminha numa descida muito inclinada to the pool of Siloam. e vai até a piscina de Siloé. And he tells him to wash off the clay there. E Jesus falou: você tem que lavar esse lodo aí lá daquele poço. In verse 7, Versículo 7. Jesus says, go wash in the pool of Siloam, which Vai is lá. translated sent. Vai lá e se lave, ou lave teus olhos no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. The word Siloam is Greek. Essa palavra Siloé é uma palavra grega. Jesus didn't speak Greek. Jesus não estava falando em grego ali. He spoke Aramaic Ele falava em aramaico or Hebrew, ou hebraico. depending upon the occasion. Dependendo da ocasião. It's recorded for us in Greek. Na verdade, o Novo Testamento foi escrito em grego. In Hebrew, Mas no hebraico, the name of the pool is Bekhart Ha-Shaloach. o nome dessa piscina é Behart Ha-Shaló. Shaloá. And in your Bible it says, which is translated sent. Yeah.
E na Bíblia aqui, na tua Bíblia está escrito, o que significa o enviado? Capitalized because it's the name of a place. Aqui está em letra maiúscula porque é um nome próprio, é o nome do local. But what is the Pool of Siloam? E o que era essa piscina, esse tanque? Let's go back to the Old Testament. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Would you go back with me to Nehemiah? Vamos lá para Neemias agora. We want to go to Nehemiah Vamos para Neemias, chapter 3 capítulo 3, and verse 15. versículo 15. Nehemiah Neemias 3:15. 3:15. Notice at the end of the verse it says, the wall of the pool of Shilah at the king's garden as far as the steps that descend from the city of David. From The which last part? half of 15, the last part of 15. Ok, let me find it. So the pool. Ok, the wall. É só a parte final do versículo que ele quer agora, diz assim: o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei. So here it is, Shilah, right? Yes, Right. Siloé. However, now let's go to Isaiah. Agora nós fazemos uma viagem até Isaías Isaiah 8, 8, verse 6. 6. You can, Ok? yeah, the first part till you get to Shiloah. Ok. Porque este povo desprezou as águas de Siloé. Remember, I said that's the name of the pool called Siloam. Lembra que eu falei que esse é o nome do tanque chamado Siloé. Please go to Isaiah 12, Vamos agora para o capítulo 12, daqui mesmo, verses 2 and 3. versículos 2 e If you 3. read both verses, please. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor, Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vós tirareis águas das fontes da salvação. The springs of salvation. As fontes da salvação. That's the pool of Siloam. Esse aqui é o tanque de Siloé. And it's really Shiloah. But Isaiah says it's the springs of living water. O nome é Shiloá, mas na verdade Isaías está falando que é a fonte de águas da salvação. And when it says in parentheses in John chapter 9 that the name of the pool is translated as sent, E onde diz aí que estava entre parênteses que o nome do tanque é o enviado, the real name of the pool, o nome real do tanque he who is é sent. aquele que enviou. That's what it really is. He who is sent. Aquele que foi enviado, corrigindo, aquele que foi enviado é o nome correto no original. Now, who is he who is sent? Mas quem que foi enviado? Quem é aquele que foi enviado? Jesus. Jesus. Is that right? Não é verdade? Foi Jesus. And I want you to think. Vamos pensar. When Jesus anoints the blind man's eyes, Quando Jesus ele unge os olhos daquele cego, Jesus will complete the miracle. Jesus vai completar o milagre. But the man must do an act of obedience. Mas o homem tem que ter uma atitude de obediência. And he will walk kilometers E esse homem vai andar quilômetros, all the way down to the pool of living waters. todo aquele caminho inteiro até chegar naquela piscina das águas vivas, The waters of salvation. águas da salvação, The waters of he who is sent. água daquele que foi enviado. We could say Nós poderíamos afirmar the blind man que o homem cego, washed his face in Jesus. podemos afirmar com certeza, o homem cego lavou seus olhos em Jesus. Oh, I hoped I could get a bigger amen than that. Eu gostaria de ter recebido ou visto um amém muito mais forte. Yeah. He washed his face in Jesus, Ele lavou o seu rosto em Jesus, in the pools, the waters of salvation. porque aquele tanque era o tanque das águas de salvação. The next verse says, he came back, John John's 9:7. 7. Just a sec.
Ok. So the blind man went down there, and then he comes back up E the aí, hill. o mesmo versículo fala que ele foi, lavou-se e voltou curado. And it says he came back seeing. Ele voltou enxergando. I think that's a double meaning. Eu acho que tem um duplo sentido aqui. Now, it's my opinion, É só uma opinião agora. but I think there's a double meaning. Mas eu acho que tem um duplo sentido aqui. He came back physically seeing. Ele voltou enxergando fisicamente. God had performed the miracle, Deus realizou o milagre and he had vision. e ele então recuperou a visão. Ele recebeu a visão. There's no question about that. Isso aqui não precisa ninguém nem duvidar, foi isso aí. But I think there's a double meaning. Mas eu acho que tem um outro significado aqui. I think he came back seeing physically, Eu acho, com certeza ele voltou enxergando fisicamente, but I also think he came back with supernatural sight. mas eu também acredito que ele voltou agora com uma visão sobrenatural. That he had the revelation that Jesus was the Messiah. Que ele realmente acabou entendendo, ele teve uma revelação de que aquele homem, Jesus, era o Messias. I'm glad to get an amen on that. Eu fico feliz de ter escutado esses améns todos aí. Well, I hope you've learned something new about the Feast of Tabernacles. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova hoje sobre a festa dos tabernáculos. And you will remember the story I've just shared with you. E você vai se lembrar da história que eu compartilhei com você. People are not sick. They're not infirm because of hidden sin in their life. Lembre bem, as pessoas não adoecem por causa de pecados escondidos em suas vidas. Stuff happens. Coisas acontecem, acidentes, enfim, coisas acontecem. Bad things do happen to good people. Coisas ruins acontecem para pessoas boas. But we have to keep our eyes on Jesus. Mas nós temos que manter nossos olhos voltados para Jesus. Physically and supernaturally. Fisicamente e sobrenaturalmente. Amen? Quem diz amém? Amen. Well, I hope you enjoy your study of the feast this fall. Bom, eu espero que você aproveite ao máximo os estudos da festa dos tabernáculos que está chegando. Wish I could be here, Eu gostaria de estar aqui, but I can't. mas eu não posso. But I want to thank Apostle Edson. Quero agradecer ao apóstolo Edson. He has been so gracious to us. Vocês têm sido graciosos conosco. It has been so good to be back with you, E foi tão bom voltar aqui with your pastoral family and your leadership e families. com as famílias, né? Nos receberam e toda a liderança. Thank you for the blessing. Obrigado pelas bênçãos de vocês. Apostle? Apóstolo, thank you very much. Você fala então, faz aquilo que ele pediu, eu não vou falar nada. Para você, então. Vou descer. Glória a Deus. O problema do Grady é que ele termina e deixa o negócio para mim. Foi assim de manhã. Muito bem. Muitas coisas foram faladas. Eu acredito que você deve ter recebido aquilo de mais importante, que é um Deus que esteve presente na terra, o Senhor Jesus, e veio com uma missão de abrir os nossos olhos, fazer-nos enxergar, né? Eu particularmente acredito que existem maldições que passam de pai para filho. Até mesmo acredito que existem enfermidades que vêm por causa de pecado. Mas são outros assuntos. Essa é a nossa doutrina, é o que nós cremos. Mas o mais importante é que Jesus abre os nossos olhos.
Eu creio que aquele homem que estava no tanque de Betesda, ao norte, né? O tanque de Siloé estava lá embaixo. O tanque de Betesda na cidadela de Antônia, um tanque perverso, só de coisas imundas. E ali tinha um judeu, e Jesus fala para aquele judeu, quando ele cura aquele homem enfermo, de 38 anos, ele fala, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Mas o mais importante é que a gente entenda que Cristo veio para abrir os nossos olhos. Eu não sabia nada sobre Jesus até que Ele abriu os meus olhos. E eu achava que eu sabia. Eu achava que eu sabia tudo de Jesus. Eu achava que eu sabia sobre a morte. Eu achava que eu sabia sobre o futuro. Eu achava que eu sabia sobre os espíritos. E quando eu me encontrei com Jesus, Ele, aquele que veio do pó da terra, que nos fez do pó da terra, e que sabe quem nós somos, nos fez a sua imagem e semelhança. Quando eu me encontrei com Ele, Ele abriu os meus olhos, assim como abriu os seus olhos. Agora, existem algumas verdades que foram faladas, que eu queria pegar esse gancho para encerrar o culto e ministrar a sua vida, para que você não saia daqui somente com conhecimento. Mas uma das coisas importantes é que Jesus falou que Ele é uma água contínua. Fale comigo, uma água contínua. Ele falou para a mulher do tanque a mulher samaritana, Ele falou, quem beber de mim não vai ter sede. E ninguém bebe uma vez só. Você bebe uma água uma vez só no dia? Nós bebemos constantemente, nós precisamos de água constante. Sabe, a gente consegue viver muito tempo sem comer, mas sem beber é impossível. Jesus é aquele que veio, que foi enviado para abrir os nossos olhos e manter os nossos olhos abertos. Se você quer enxergar o que está acontecendo no seu casamento, você precisa constantemente estar diante do Senhor, para que Ele limpe a tua visão e esclareça o que está acontecendo no seu casamento. Se você quer entender o que acontece na tua vida financeira, na sua família, na sua geração, você precisa beber de Jesus, se apresentar diante dele, para que Ele limpe os teus olhos e você enxergue a verdade que está acontecendo. Porque muitas pessoas chegam até Jesus e passam a ver quem Ele é, como nós passamos a enxergar Jesus. Nós já sabemos que Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, amém? Temos alegria em saber disso. Mas quantas coisas que nós ainda não sabemos? Quantas coisas que nós ainda precisamos saber? E que Ele precisa continuar, né? Como Ele falou para Pedro, né? Ele disse, olha, eu já te lavei. Você não precisa ser banhado, eu já te lavei, você precisa continuar nesse processo. Então eu estou pegando aqui essa mensagem para dizer o seguinte: não ache que só porque você já conheceu o Senhor Jesus, já é o suficiente. É suficiente para você entrar no céu. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você tem Jesus, você tem o céu. Mas você precisa prosseguir em conhecê-lo, para que o processo, como Paulo fala em Filipenses, para que se desenvolva a tua salvação, para que você seja liberto por completo, para que você tenha uma visão plena do que Deus tem para fazer na sua vida, para que essa vida abundante chegue até você. Senão você vai chegar no céu, como todos vão chegar, mas você não vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. E Deus não enviou Jesus simplesmente para te levar para o céu. Ele enviou Jesus para que você seja um embaixador dele aqui na terra, para que você seja uma testemunha dele, para que você possa ser um referencial para os outros de quem ele é aqui na terra, quer no sofrimento, quer na alegria. Você precisa ser um referencial de Deus, do Senhor Jesus aqui na terra, quer no sofrimento, quer na alegria. Mas você precisa conhecê-lo cada vez mais, para que você possa ir limpando a tua visão e entendendo qual é o propósito dele na sua vida. Então eu queria convidar você a ficar em pé, para que nós possamos orar primeiro.
E eu gostaria que você pegasse a mensagem que foi falada aqui. Foi falado de obediência. Foi falado da determinação desse homem em fazer o que Jesus mandou ele fazer. Acredito que quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou? Os próprios discípulos não tinham toda a visão do que era correto. E eu não vejo Jesus em nenhum momento repreendendo aqueles homens, pelo contrário, eu vejo Jesus dando a eles um ensinamento de que eles não tinham a visão correta do que estava acontecendo. Sabe, feche seus olhos, talvez você não tenha a visão correta do que está acontecendo na sua vida. E você já sabe quem é Jesus. Talvez você não tenha a visão correta do que Deus quer para você. Talvez você esteja aqui nessa igreja dizendo assim para Deus, Senhor, eu quero ficar aqui quietinho, é isso que o Senhor tem para mim. Talvez você não tenha a visão correta do que Deus tem preparado para você e para a sua família. Talvez você já tenha dito, para mim isso é o suficiente. Esse mundo jaz no maligno, um negócio é ir para o céu, e você já abriu mão. Os discípulos não tinham toda a visão ali. Eu, quando olho para esse texto, eu geralmente falo para o Senhor Jesus, eu falo, Senhor, quem era mais cego ali? Eles tinham um ensino de consequências. Eles sabiam que os pais podiam comer uvas verdes e os filhos podiam ter os dentes verdes. Eles sabiam que se eles usassem o nome do Senhor Deus em vão, eles podiam ter consequências sobre sua geração. Eles sabiam muitas coisas, mas eles não sabiam o propósito daquilo. E talvez você não esteja entendendo qual é o propósito de Jesus na sua vida, em ter te salvado. Qual o propósito dele em ter aberto os teus olhos, e você simplesmente agora, porque você o enxergou, você acha que já viu tudo. Eu creio que o Senhor nessa noite está dizendo, deixa-me fazer ver, deixe-me fazer você ver, deixe-me fazer você ver. Você já sabe quem Ele é. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas, Ele nos dá. E tem coisas que você precisa pedir, Senhor, se isso é algo para ser revelado na minha vida, eu quero entender. Abre os meus olhos. Porque Jesus é o enviado. Jesus veio para isso, meu irmão. Eu sei que existem momentos na nossa vida que nós fazemos assim, eu não estou entendendo. Jesus mesmo disse, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão compreender depois. Então, qual é o depois na sua vida? Fale para Ele, abre os meus olhos, Senhor. Me faz entender esse momento da minha vida. Porque o Senhor é aquele que é poderoso para abrir os olhos aos cegos. Abre os meus olhos. Amado Deus, nesta noite, nós estamos na Tua presença. Em nome de Jesus. Estamos na Tua presença por meio do Teu Filho, a quem Tu enviaste para nos salvar. A quem o Senhor enviou, não somente para ser o Salvador do mundo, mas também para abrir os nossos olhos de quem Tu és, os Teus propósitos, os Teus desejos, os Teus planos. Somos Teus filhos, e sabemos que como um Pai, o Senhor tem prazer em nos ensinar, em nos mostrar os caminhos. Por isso que Tu disseste por meio da boca do Teu Filho, que o Senhor é o caminho. Ó Deus, nesta noite, nós recebemos a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, porque há 2000 anos atrás o Senhor abriu os olhos desse homem de forma sobrenatural. E Te agradecemos porque neste século o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos fez ver quem Tu és. O Senhor se revelou a nós. Tirastes as escamas dos nossos olhos
E hoje nós podemos declarar: Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Jesus, nós Te adoramos nesta noite, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez. Mas Pai, eu peço que nesta noite o Senhor abra os olhos daqueles, ó Deus, que estão impedidos de ver o que está acontecendo, daqueles, ó Deus, que não estão conseguindo compreender. Senhor, que os Teus filhos, ao Te buscarem, ao chegarem nas Tuas fontes, ao chegarem diante de Ti, que o Senhor se revele, ó Deus, e mostre o que está acontecendo, e haja direções, haja salvação, haja libertação no nosso meio. Amado Pai, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, eu peço que o Senhor visite agora a Tua igreja nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor toque na Tua igreja, toca nesse meu irmão, nessa minha irmã, Senhor, que precisa que os seus olhos se abram nesses dias. Espírito de Deus, traz a visão correta, que ao sair daqui, Senhor, eles saiam, ó Deus, em condições de enxergar o que está acontecendo. Que assim como aquele homem ao voltar, ele voltou vendo, assim também seja a vida dos Teus filhos, a minha vida, que ao andarmos nós possamos enxergar o que está acontecendo. Ensina-nos, mostra-nos, Senhor, a Tua vontade, e aquilo que é do inferno, Senhor, aquilo que é do diabo, caia por terra em nome de Jesus. Mas aquilo que faz parte do Teu propósito, como o propósito que o Senhor tinha na vida desse homem, de glorificar o Teu nome, que os Teus propósitos na nossa vida de glorificar o Teu nome se cumpra, Senhor. Que nós possamos ter uma vida firme, corajosa, determinada, que nós possamos enxergar o que está acontecendo, para que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado nessa terra, Senhor, no meio dos nossos filhos, no meio da nossa família, diante de principados e potestades, que o Seu nome seja glorificado, Pai. E eu peço nesse momento, que o poder, ó Deus, do Teu nome, Jesus, o Senhor age agora libertando qualquer um que esteja aqui cativo de demônios, que esteja prendendo ou impedindo a visão de se abrir. Eu repreendo esses demônios, espíritos imundos que tentam impedir a visão, eu Te repreendo em nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos. Se você precisa disso nessa noite, meu irmão, fale isso para Deus, faça a tua oração, fale: Pai, abre os meus olhos. Abre os meus olhos naquilo que eu preciso enxergar, na minha vida financeira, na minha vida pessoal, no meu casamento, na minha alma. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, para que em todas as coisas Tu sejas glorificado, Pai. Peço que os Teus anjos agora ministrem as nossas vidas, Senhor. Envia os Teus anjos agora para ministrar as nossas vidas. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, Tu és aquele que liberta, Tu és aquele que salva. Se você está aqui em pé, e nós estamos orando, e você sente algum incômodo, alguma situação que não está te fazendo se sentir bem, se você está com alguma coisa ruim no teu corpo, assim, um mal-estar, ou arrepios de medo, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Se você está com alguma... Eu estou orando e você está sentindo algumas coisas estranhas, fala: poxa, depois que eu fiquei em pé, estou sentindo uma coisa meio estranha. Deixa eu orar por você, vem aqui na frente. É momento do Espírito Santo te abençoar. Se você precisa que a unção venha sobre você e haja libertação, não deixe isso ficar sobre você. Pode tocar, filha. Ai, isso. Peça para Deus aqui, feche seus olhos, se você tiver alguma coisa ruim na sua vida, peça para o Espírito Santo te mostrar se tem alguma coisa ruim. Vem aqui para frente, deixa a gente orar por você, porque Jesus Cristo é aquele que nos liberta, é aquele que nos liberta. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós e liberta a Tua igreja. Amém. Tem mais alguém que quer vir para frente? Pode vir para frente, eu vou orar por vocês. Se você sente alguma coisa na hora que a gente está ministrando, se você sente algum ataque sobre o seu corpo, alguma coisa ruim, às vezes é uma sensação ruim,
ou um medo, alguma angústia, pode vir, pode vir. Se tem mais alguém, pode vir, pode vir. Vou orar por vocês. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus, esses são teus filhos. E da mesma maneira, Senhor, que aquele homem chegou até o tanque de Siloé e ali ele recebeu um milagre. Eu quero pedir um milagre sobre a vida desses homens e dessas mulheres que estão aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, aqui agora, esse sentimento ruim, essa sensação ruim, saia do corpo deles agora. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Nós repreendemos isso em nome de Jesus. Que todo demônio saia. Todo espírito que vem trazendo angústia ou morte, saia. Saia em nome de Jesus. Pastora, coloca a mão nela, ora por ela. Vamos orar por eles. Saia, 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 saia esse espírito de angústia, saia, saia, agora, saia de angústia, saia, saia, saia. Orexaralabaia. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor traga uma unção de força sobre esses homens, sobre essas mulheres, porque se o inimigo tem atacado eles, é porque o Senhor tem um propósito na vida deles, e nós não aceitamos esse ataque sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que saia toda angústia, saia, saia, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, saia, toda angústia, saia, saia, agora em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor venha com a tua unção, e que o Senhor quebre o poder das trevas, e nós repreendemos agora todo espírito imundo, te repreendemos agora, saia, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tudo bem, irmã? Tudo bem, pastora? Amém. Eu quero ainda orar. Enquanto eles estão orando aqui, conforme vocês forem recebendo oração e vocês se sentirem bem, tá? Vocês voltam para o lugar, senão eles vão continuar orando. Mas eu quero orar com você que está no seu lugar. Abra suas mãos, abra suas mãos no sentido de expressar-se diante de Deus, como se você estivesse abrindo seu coração diante dele, né? Abra suas mãos e fale para Deus: Senhor, em nome de Jesus, abre os meus olhos. Fale para Deus: abra os meus olhos, Senhor. Sabe, Deus tem algo para fazer na sua vida, algo grande, talvez você ainda não tenha enxergado. O Senhor talvez tenha direções novas para você e você ainda não enxergou. Fale para Deus: Senhor, abre os meus olhos, Tu és o enviado, Tu és aquele que veio para trazer luz, para trazer vida sobre aquele que estava parado, paralisado. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, para que não haja mais nenhuma paralisia entre nós. Pelo contrário, nós possamos andar as distâncias que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. E agora coloca diante de Deus algo que está te afligindo, algo que você precisa que Ele faça. Fale você com Deus, aproveite esse momento da unção. Nós estamos reunidos em seu nome. Quando a igreja está reunida, as pedras vivas estão reunidas, o Senhor está presente. Ele disse que onde estariam 2 ou 3, Ele estaria presente. Aproveita agora e fale para Deus aquilo que está no teu coração que você precisa. Fale para Deus: Senhor, abre meus olhos para que eu possa enxergar isso, para que eu possa entender isso, para que eu possa fazer isso. Senhor, ouve o nosso clamor como igreja. Age, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra do Teu servo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que foi enviado para abrir os nossos olhos. Tu és a luz do mundo. Obrigado, Senhor, porque estamos chegando perto da festa, onde o Deus vivo, o Senhor, tabernaculou entre nós. E nós pudemos, ó Deus,
por meio da fé, ver a sua glória e a sua majestade. Ó, bendito é teu nome, Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nesta semana. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os homens e mulheres que estão aqui, que são empresários, para que tenham uma semana abençoada nos seus negócios. Abençoa, Senhor, as mulheres e os homens, as crianças e os jovens que têm seus trabalhos pessoais. Abençoa para que suas mãos sejam abençoadas. Tudo que eles colocarem as mãos se transforme em ouro, Senhor. Venha a ser próspero na vida deles. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos coisas novas, para vermos coisas que glorifiquem o Senhor. Nós te agradecemos e te damos toda a honra e toda a glória. Que a bênção esteja sobre você, meu irmão. Que a unção te acompanhe. Que a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus te envolva e te dirija em cada momento da sua vida. E que a Ele, a Jesus, aquele que está sentado no trono, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor, só um minutinho mais. Amados, eu quero aproveitar esse final de culto, eles já estão lá em cima. Existem 2 materiais que o Dr. Grady fez, um deles é esse livro que ele já tinha feito, mas está com uma nova roupa, né? Bonito demais. Esse aqui é o livro que nós usamos no nosso seminário sobre criação e evolução. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Invista na sua vida, meu irmão. Eu tenho muitos livros sobre ciência e evolução, criação e fé, evolução, mas esse é um dos materiais muito fáceis de ler, muito gostoso. Não pense assim, vou comprar um livro para aprender sobre ciência. Não, é um livro delicioso. Aqui vai falar sobre os primeiros dias da criação. Aqui vai falar sobre como Deus criou todas as coisas, vai falar sobre o dilúvio. Tem muitas coisas interessantes, gostosas de aprender e que vão fazer a diferença na sua vida quando você for questionado com relação à sua fé. Invista na sua vida, porque o diabo está investindo na vida de cada um de nós de forma poderosa. E uma das coisas mais tristes que tem é que muitas vezes, espero que não seja você, muitos cristãos, por não saberem responder a algumas questões, eles dizem assim: a Bíblia é verdadeira, mas a ciência também é verdadeira. A ciência também é verdadeira. E quando Deus diz aqui que Ele criou a terra, fez Deus o primeiro dia, tal coisa, cada dia é uma era. E eles tentam colocar a ciência junto da Bíblia, sendo que Deus criou todas as coisas, cada uma num dia. Nosso Deus é poderoso para ter feito em cada coisa num dia. Ele não precisa de eras. Como o Dr. Grady disse aqui, que Deus poderoso é esse que vai fazer as coisas em meio de eras? Nosso Deus fez cada uma por dia. E ele podia ter feito tudo num dia só. Mas Ele fez cada uma num dia porque Ele tinha um propósito para isso. Esse livro vai te ajudar a entender isso. E vai fazer você entender que a Bíblia está acima de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Amém? E ela é a verdade. Não é que ela contém a verdade. Ela é a verdade. Amém? Então, invista na sua vida. E esse livro é um livro sobre as festas judaicas. Nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos, estamos chegando. Nós não somos judeus, mas nós fazemos uma festa na festa dos tabernáculos. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus nasce na festa dos tabernáculos. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. A Igreja Católica sabe, os evangélicos sabem, todo mundo sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Mas infelizmente todo mundo fica preso nesse paganismo, né? Árvore de Natal, guirlanda, e assim vai. Presente, a pessoa entra na depressão de dezembro, porque tem que dar presente para o outro, angústia, porque o pai morreu e agora não está mais o pai do lado. Ou seja, o Natal é tudo menos Jesus. Tudo menos Jesus. Agora a festa dos tabernáculos é a festa que a gente glorifica o Senhor Jesus. É onde o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória e formosura. Então nós vamos celebrar o Senhor Jesus na festa. Não somos judeus, mas não fazemos a festa como judeus, mas lembramos a festa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da festa, invista na sua vida.
Deus te abençoe, vai na paz. Altera seu endereço lá atrás se você precisar alterar, amém? E que nós possamos nos ver na quinta-feira, vamos adorar o Senhor juntos. Deus te abençoe, vai na paz.